Olá, amigos. Tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, as suas regras, as suas leis, enfim. O tema de hoje será o seguinte: por que as casas espíritas estão, na maioria delas, sempre vazias, principalmente no dia de palestra, ok? Então vamos lá. Bem, eu pessoalmente acredito que a maioria das casas espíritas se encontram vazias, né? A assistência é sempre um número reduzido, pequeno, porque no dia de palestra elas sempre estão vazias. No dia que faz as doações e tudo mais, não. Chegam bastante gente, bastante pessoas para receber o auxílio, ok? Mas, no entanto, nos dias das palestras, os frequentadores são mínimos. Muitas casas contam com poucas pessoas assistindo à palestra. Se nós observarmos algumas outras religiões, as casas religiosas estão sempre bem lotadas, bem cheias. Bem, vamos aos motivos que eu acredito que sejam. Primeiro, o Espiritismo não faz promessas absurdas que algumas outras religiões fazem, ok? Muitas religiões amedrontam, né, pelo temor que Deus vai fazer isso, fazer aquilo com aquele que praticar o pecado, e além disso, dá a salvação para aquele que contribui financeiramente, né, para aquele que dá o dinheiro. Então, as pessoas preferem frequentar esses ambientes porque, através do que o pastor fala, do que o padre fala, dependendo do pregador, ele se sente confiante de estar num lugar que será recompensado de alguma forma, certo? Por ter essa ambição da recompensa, não deixa de ser uma ambição, seja como for, é assim, por interesse de quando morrer chegar lá no céu, no paraíso, da forma que o pastor fala para eles como é o céu, como é o paraíso, enfim. Por essa ambição, eles gostam de assistir essas palestras porque eles dão do dinheiro seus dízimos, né? Que nem são dízimos, que na verdade dízimo seria 10% do seu salário, segundo a Bíblia. Embora eu não concorde com isso, mas vamos lá. Os dízimos, traduzidos para essas pessoas, são 10% do seu rendimento. Porém, o que ocorre na verdade? Muitos, aqueles assalariados que ganham um salário mínimo, além de darem os 10% todo mês do seu salário, também, em cada culto que eles assistem, o pastor corre com uma sacolinha pedindo mais dinheiro. Então, muitos crentes dão muito mais do que os dízimos, ou seja, dão muito mais do que os 10%. Ok? Mas eles acreditam, ou querem acreditar, porque é de interesse deles, na mentira. Porque é interesse deles acreditar naquela pregação. Muitos ali têm esse interesse. Poucos têm a boa intenção, né, de se mudar seu jeito de agir, ser melhor para com o próximo. Mas, no entanto, a maioria acredita no que o pastor fala. Dá aqui, já está dando para Deus. É tão absurdo que essa pregação que você dá aqui na casa está dando para Deus. Deus não precisa de nada, que tudo é dele. Certo? Então, o que você pode dar para Deus? O que nós podemos dar para Deus? Na verdade, nós não podemos dar nada que Deus já não tenha. Porque ele é dono do universo, ele criou tudo. Se ele criou, ele é o dono. Mas as pessoas preferem acreditar na mentira, se enganarem. Sabe aquele negócio que são cegos seguindo cegos? Não é isso? Então é mais ou menos isso. Cegos sendo guiados por outros cegos. Ok? Mas esse é o motivo das outras casas estarem lotadas, porque o Espiritismo não prega não faz essa oferenda tão fácil assim, basta frequentar o Espiritismo para receber o céu. Não, o Espiritismo é um pouquinho mais claro. No entanto, nas pregações dentro da doutrina espírita, acontece também uma outra coisa que coopera para que as casas espíritas ficam vazias, né? Que não chegue muitas pessoas para assistir a palestra. Por quê? Porque também os pregadores, os palestrantes das doutrinas espíritas, na maioria das vezes, na maioria das casas, pelo menos as que eu frequentei, as que eu assisti, pregam o temor. Muitos palestrantes espíritas falam muito, aquelas frases são repetitivas, tipo, aqui se fez, aqui se paga, tome cuidado com a atitude de vocês. Isso é um temor,
E também usa aquela outra frase que dizem que Jesus falou, que eu não concordo nem acredito que Jesus tenha dito. Mas, no entanto, muitos palestrantes falam. Jesus falou, aquele que matar pela espada perecerá. É um temor. Ora, se você cometer um erro, tá ferrado. Tu vai pagar o mesmo erro quando vir na próxima vida. Ou vai sofrer no umbral, conforme os espíritas falam, tudo que a gente fizer aqui vai para o umbral. Tome cuidado com o que vocês fazem. É só ameaça. É só temor. As pessoas não querem ouvir isso. Ó, para falar a verdade, eu já fiz algumas palestras, provavelmente eu cometi esses mesmos erros. Entendeu? Eu acho isso um erro. Bom, algum tempo atrás, uma cliente minha, no meu profissional, eu estava fazendo um serviço para essa cliente, e ela, não sei por que motivo, me perguntou a minha religião, alguma coisa nesse sentido. Eu notei que ela parecia crente, ok? Não sei se era, só me parecia, porque eu não perguntei qual a religião dela. Mas ela perguntou a minha religião. Eu falei, eu sou espírita. Ela falou, centro de Umbanda, Macumba. Eu falei, não, na linha de kardecista. Na linha kardecista, eu sou espírita kardecista. Ah, tá, mas eu não gosto da religião de vocês. Uma vez tentei frequentar, mas não quero mais não. O Deus de vocês é muito... como é que ela disse? Castiga muito a gente não pode fazer nada errado. Qualquer coisa ele castiga. Qualquer coisa a gente vai sofrer do outro lado. Qualquer coisa a gente vai pagar na outra vida. Não, esse Deus aí, realmente por isso que eu não frequento, eu não quero não. Naquela época eu me espantei. Eu falei, olha, senhora, as pessoas que passaram isso para a senhora, e coisa e tal, quem falou isso, entendeu? A senhora entendeu mal. A coisa não é bem assim, não. A pregação dentro da doutrina espírita, ela nos esclarece as consequências dos nossos atos. Mas não somente as consequências ruins, mas também tem as consequências boas, né? Que são das nossas atitudes boas. Tem uma atitude boa, tem uma boa consequência. Não é bem assim, não, eu só ouvi isso, falar da lei de ação e reação. Aqui se fez, aqui se paga. O que a gente plantar, a gente vai colher. Que a plantação não é obrigatória, mas a colheita é. Não, eu faço minhas coisas, tomo minha cervejinha, gosto de passear, não pode fazer nada. Quer dizer, minha gente, é mais ou menos isso que existe até hoje, dentro das casas espíritas. São só ameaças, é temor. Ninguém quer ouvir isso, não. É por isso que as casas estão vazias. As casas espíritas que estão cheias, na verdade não são casas espíritas, ok? São outras casas que se dizem espíritas, usam esse nome, porque acham que vão ter um sucesso bom, ok? E faz as suas pregações pedindo dinheiro, inventando que a pessoa vai sair de lá curada quando receber um passe, coisa que uma casa espírita séria não fala, porque isso não é verdade. Que para uma pessoa obter uma cura, algum problema físico, uma doença, seja o que for, primeiro ela tem que ter merecimento. O médium não é capaz de curar ninguém. Primeiro que o médium não cura ninguém. Quando há cura, quem cura realmente são os espíritos que estão por trás do médium. O médium, o nome já diz, ele só está servindo de intermediário. Ok? Então, o médium não cura ninguém. Se houver uma cura de fato, foi o espírito que, através do médium, né, a energia do espírito com mais energia do médium, tá, promove essa cura na pessoa. E ela tem que merecer. Do contrário, a cura não acontece. Do contrário, às vezes, só estabiliza aquela doença, para por um tempo e volta. Mais na frente a doença volta. Às vezes com mais força. Porque depende do procedimento da pessoa que está recebendo a cura. São tantas coisas envolvidas que um médico consciente jamais fala que vai curar alguém. Que a minha casa cura. Isso daí, o médico quando fala isso, ele está extremamente enganado. Ok? Então essas casas que prometem tudo, casas que se dizem espíritas, que na verdade não são. Eu uma vez fui numa casa espírita que o cara vendia tudo, vendia água, vendia tudo. Mas estava lá centro espírita, usando o nome de Kardec. Ok? Mas ali era uma máquina de dinheiro. Todos os livros eram publicados por quem? Pelo presidente da casa. Dizia ele que as informações eram de espíritos, que ele estava sempre mediunizado. E vendia seus livros ali, naquele centro,
para aquelas pessoas. E a pregação era essa. Olha, tudo que vocês comprarem aqui, não sei o que, Deus está vendo, vai ajudar vocês. É isso aí. Mas quando a coisa é séria, a casa fica vazia. Mas para piorar ainda a situação, conforme eu falei, os palestrantes espíritas esquecem, na verdade esquecem, porque está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, todos os livros. Tem informações lá que Jesus fala que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Mas por que o espírita, o palestrante, não fala sobre isso? Porque o palestrante não foca mais, né? Não foca mais naquilo que Jesus falou, vá e não peques mais. Isso eleva o espírito. Naquilo que Jesus falou, perdoar não só perdoar a todos, perdoai o vosso inimigo. E não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, se Jesus nos deu a condição de nós nos elevarmos um pouquinho mais moralmente, perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7, como será o perdão de Deus para com nossos erros aqui na Terra? Bem, se nós dividirmos 2020 anos para cá, né, nós estamos em 2022, né, não é verdade? Então, se nós dividirmos esse 2022 por 100, vamos achar um número de 20, ok? Então, vamos supor que a gente, entre nascer e morrer, a gente utiliza um espaço de 100 anos. Vamos supor, nascemos e com 50 anos a gente morre. Fica na espiritualidade 50 anos e retorna, ok? Vamos supor, tá? Porque existe uma variação muito grande. Mas vamos supor que seja assim. Então, durante esses 2022 anos, nós fizemos isso 20 vezes. Ora, se nas minhas 20 vezes eu cometi erros, ora, peraí, 70 vezes 7 dá muito mais do que 20 vezes, não dá? Tem alguma lógica Deus não me perdoar por qualquer crime que eu tenha cometido numa dessas vezes que eu vim na Terra? Ora, peraí. Será que eu tenho uma obrigação maior do que a de Deus de perdoar alguém? É incompatível essa informação, não é verdade? Se eu tenho a obrigação de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, fica muito claro e óbvio que Deus irá nos perdoar muito mais vezes. Então, amigos, as casas espíritas ficam, geralmente, né, na maioria das vezes vazias, porque ela não faz promessas de estúpidas. Por outro lado, também amedronta aquele que está assistindo a palestra. É um temor. A lei de ação e reação. Aqui se fez, aqui se paga. O que a gente plantar vai ter que colher. Aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. Tudo isso contradiz uma outra frase de Jesus. Já falei, vou repetir. Uma caridade apaga uma multidão de pecados. Ok? Então, por esses motivos, as casas espíritas estão vazias. Quando os palestrantes, né, começarem a falar a realidade, que Deus nos perdoa infinitamente, falar que nós temos que sair dessa vida não com culpa, porque do jeito que os palestrantes pregam, é muito raro alguém não sair com culpa dessa vida. São tantas as ameaças. Por quê? Temos que exaltar os erros dos nossos irmãos. Por que não temos que exaltar os acertos dele? Nós estamos fazendo o que as outras religiões fazem, e às vezes bem pior, alegando que é verdadeiro, que veio dos espíritos. Mas suponhamos que essas informações, embora não sejam assim, sejam verdadeiras e tenham vindo desse jeito, dessa forma dos espíritos. Quem são esses espíritos que fizeram essas comunicações? Irmãos, eu falo muito isso, vou repetir. Esses espíritos são homens sem corpos, sem seus corpos. Morreram, deixaram o corpo, agora estão na espiritualidade. O que eles são além de nós? Não é muita coisa? Ah, mas o espírito depois que morre conhece coisa pra caramba. Não é bem assim não, irmão. O espírito depois que o corpo morre, onde o espírito desencarna, é claro que tem algumas percepções muito maiores do que a nossa, enquanto estamos presos ao corpo. Porque o corpo limita nossas percepções. Isso fica claro e evidente. Mas não dá àquele espírito sabedoria. Não dá, ok? Então fica aqui, meus irmãos, um alerta. Porque as casas espíritas estão sempre muito vazias. Vou repetir para finalizar.
Porque o espiritismo não faz promessas mentirosas. E porque os palestrantes, os espíritas, nas suas palestras, amedrontam mais do que elevam aquele que está lhe ouvindo. Ok? Ameaçam para que o ser humano mude de comportamento. E esquece que aquele ser humano que está ouvindo tem muita coisa boa dentro dele. Às vezes muito mais do que aquele que está pregando. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.